a evolução dos arquétipos dos nossos corpos. Nos mundos celestes, há imagens de modelos arquétipos. Na linguagem grega, a palavra, abre aspas, APXN, feche aspas, significa no princípio, isto é, no início. O Cristo disse de si mesmo, ou melhor, o iniciado que já compreendeu sua própria divindade diz: eu sou o princípio e o fim. Há nessa palavra princípio o núcleo gerador de tudo o que temos aqui. No templo, tabernáculo, foi colocada uma arca, a Arca de Aliança. Foi disposta de tal modo que suas hastes não poderiam ser removidas. Durante toda a viagem através do deserto, as hastes deveriam permanecer imóveis. De fato, jamais foram removidas enquanto a arca peregrinava até ser conduzida ao Templo de Salomão. Temos aqui uma condição onde um determinado símbolo, um arquétipo, algo transportado desde o princípio, é elaborado de tal modo que possa ser reativado em determinadas ocasiões e reconduzido mais adiante. Nessa arca estava o núcleo ao redor do qual todas as coisas gravitavam. Havia o cajado de Araão, o pote do maná e também as 2 tábuas da lei. Nós acabamos de descrever o símbolo perfeito da verdadeira constituição do ser humano, pois, enquanto ele atravessa o vale da matéria e transita continuamente de um lugar a outro, as hastes, sob nenhuma hipótese, podem ser removidas. Elas permanecerão intactas até que chegue à condição simbólica descrita no Apocalipse, onde se diz: aquele que triunfar, eu o farei um pilar no templo de meu Deus, e dali nunca mais sairá. Durante o transcorrer do tempo, desde o momento no qual o ser humano começou sua viagem através da matéria, ele possui esse espírito de peregrinação. Nunca ficou parado. Algumas vezes, o templo, o tabernáculo, era conduzido, assim como a arca, para um novo lugar. Assim também, o ser humano está sempre sendo impelido de um lugar para outro, de um ambiente para outro, de uma condição para outra. Não é uma jornada sem objetivo, pois tem como meta a terra prometida, a nova Jerusalém, onde haverá paz. Mas, enquanto o ser humano estiver nesta jornada, deve estar ciente de que não haverá descanso e nem paz. Do livro Ensinamentos de um Iniciado, capítulo 26, A Jornada através do Deserto. Max Heidel, Fraternidade Rosa Cruz. Como está escrito no livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, com referência à constituição do nosso planeta. O caminho da iniciação passa através da Terra, da periferia ao centro, um extrato de cada vez. E embora nossos corpos físicos sejam delineados dessa forma pela força da gravitação, sua densidade evita que a transpassemos tão eficazmente quanto a força de levitação que repele a classe despreparada mencionada nos recintos sagrados. Somente quando, pelo poder de nosso próprio espírito, deixamos nosso corpo denso, instruído por e, em consequência,
da maneira reta de viver, seremos capazes de ler o registro etérico com melhor proveito. Em um ponto mais avançado do progresso, o extrato aquoso da Terra será aberto ao iniciado, que então estará num estado de desenvolvimento apropriado para ler o registro dos acontecimentos passados, impressos permanentemente na substância viva da região das forças arquetípicas, onde o tempo e espaço são praticamente inexistentes e onde tudo é um eterno aqui e agora. Do livro A Teia do Destino, segunda parte. O Cristo Interno, a Memória da Natureza. Max Heidel, Fraternidade Rosa Cruz. É curioso como a perpetração do suicídio em uma vida e o consequente sofrimento pós-mortem, no tempo em que ainda existe o arquétipo, muitas vezes gera nestas pessoas um medo mórbido da morte na próxima vida. De modo que, quando a morte ocorre naturalmente no curso normal da vida, os suicidas parecem frenéticos depois de abandonar o corpo e tão ansiosos em voltar ao mundo físico, que frequentemente cometem o crime da obsessão da forma mais tola e impensada. Do livro A Teia do Destino, quinta parte, Obsessão do ser humano e dos animais. Max Heidel, Fraternidade Rosa Cruz. Uma máxima ocultista diz que, abre aspas, uma mentira é ao mesmo tempo assassina e suicida no mundo do desejo. Feche aspas. Os ensinamentos dos irmãos maiores, contidos no conceito Rosa Cruz do cosmos, explicam que sempre que ocorrer um incidente, um pensamento forma gerado nos mundos invisíveis faz o registro deste acontecimento. Toda vez que se fala ou se comenta deste acontecimento, cria-se uma nova forma de pensamento que se funde com o original e o fortalece, desde que ambos sejam verdadeiros e possuam a mesma vibração. Mas, se uma mentira é contada sobre o ocorrido, então as vibrações do original e da reprodução não serão idênticas. Eles se chocam e o atrito entre eles acaba destruindo-se mutuamente. Se o pensamento forma verdadeiro e bom for suficientemente forte, conseguirá o domínio da situação e destruirá os pensamentos forma baseados na mentira. Consequentemente, o bem vencerá o mal. Mas se os pensamentos maliciosos e mentirosos forem mais fortes, estes podem vencer o pensamento forma verdadeiro e assim destruí-lo. Depois haverá discórdia entre eles e todos, por sua vez, serão aniquilados. Assim, uma pessoa que vive uma vida pura, esforçando-se para obedecer às leis de Deus e lutando fervorosamente pela verdade e pela justiça, criará pensamentos forma de natureza semelhante. Sua mente trilhará caminhos em harmonia com a verdade e quando chegar o momento no segundo céu de criar o seu arquétipo para a vida futura, ele prontamente e intuitivamente, pela força do hábito adquirido na vida passada,
alinhar-se-á com as forças da retidão e da verdade. Estas linhas, formadas em seu corpo, criarão harmonia nos novos veículos e, portanto, a saúde será a consequência natural em sua próxima vida. Aqueles que formaram em vidas anteriores uma visão distorcida das coisas, que desprezaram a verdade, exercitando a astúcia, o egoísmo exagerado e a desconsideração pelo bem-estar dos outros, acham-se obrigados, no segundo céu, a ver as coisas de um modo oblíquo, porque este é o seu habitual modo de pensar. Portanto, o arquétipo construído por eles incorporará linhas de erro e de falsidade, e, consequentemente, ao renascer, ele terá uma fraqueza em vários órgãos, quando não em todo o ser. Do livro A Teia do Destino, 7ª parte, A Causa das Enfermidades. Esforços do ego para escapar do corpo e efeitos da lascívia. Max Heidel, Fraternidade Rosa Cruz.